Daniel capítulo 12, hoje é um dia muito especial, é um culto de ação de graças, nós estamos alegrando junto com os nossos irmãos que estão completando mais uma jornada, se formando na escola de liderança, e para nós é uma alegria, eles caminharam um ano nesta jornada com a presbítera Franciane, nos domingos pela manhã, e nós hoje estamos aqui para como família celebrar, nos alegrar na presença do nosso Deus, amém, queridos? Mas Deus, Ele tem uma porção para todos nós como família nesta noite, então abra os seus ouvidos e eleve a sua expectativa para tudo aquilo que Deus pode fazer na sua vida nessa noite, em o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Daniel capítulo 12, você vai acompanhar na sua versão, e eu vou ler aqui uma versão um pouco diferente, que é a Bíblia, a Mensagem, é uma versão que eu quase costumo não ler, mas que achei que seria muito interessante nós lermos hoje nesta versão. Daniel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim, na versão da Bíblia, a Mensagem: Esse será o momento quando Miguel, o anjo, que é príncipe e defensor do seu povo, entrará em cena. Será um tempo de desgraça, a pior desgraça que o mundo já conheceu. Mas o seu povo será salvo da desgraça, todos os que tiverem o nome escrito no livro. Uma grande multidão composta daqueles que já morreram e foram sepultados acordará, alguns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Homens e mulheres que viveram de forma sábia e justa brilharão como a noite sem nuvens, repleta de estrelas. E os que conduziram outras pessoas ao caminho certo brilharão como estrelas para sempre. Esse é um relato confidencial, Daniel, para seus olhos e ouvidos somente. Mantenha-o em segredo. Guarde o livro fechado à chave até o final. Nesse interim, haverá uma busca frenética para se tentar entender o que está acontecendo. E no versículo 5, a palavra de Deus ela diz assim: Enquanto eu, Daniel, ouvia tudo isso, apareceram dois seres, um ao lado do rio em que eu estava, e o outro do outro lado. Um deles perguntou a um terceiro homem, vestido de linho, que estava acima das águas do rio: Até quando vai continuar essa história intrigante? E o homem vestido de linho que estava acima das águas do rio levantou as mãos para o céu, e ouvi quando ele jurou solenemente pelo Eterno, que seria um tempo, 2 tempos e meio, e que quando o opressor do povo santo fosse derrubado, a história chegaria ao seu final. Ouvi tudo isso claramente, mas não entendi. Por isso perguntei: Senhor, pode me explicar isso? Continue a fazer o que está fazendo, Daniel, disse ele. A mensagem é confidencial. Presta atenção nesse trecho aqui, que ele é a palavra-chave do nosso culto. A mensagem é confidencial e será guardado a chave até o fim, até que tudo chegue à conclusão. E aí o anjo está explicando a respeito desse tempo do fim. Tem uma mensagem guardada para a nossa época, que é o tempo do fim. E nesse tempo, o povo será purificado e renovado. Os maus continuarão sendo maus, sem ter a menor ideia do que está acontecendo. Já os que viverem de forma sábia e justa entenderão tudo. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, eu quero ler com vocês mais textos. Deixa a sua Bíblia aberta em Daniel 12, na sua versão, e nós vamos caminhando pelos caminhos da palavra de Deus. Os demais textos vou ler para você, para nós ganharmos um pouquinho de tempo nesta noite. Amém? Olha, o nosso Deus é um ser pessoal. O nosso Deus, ele é apresentado, ele se apresenta aos filhos, e ele vai se revelando a nós, a sua família, tornando conhecido, a nós os seus atributos eternos. Então Deus não é um Deus que isolou lá no céu e que não quer contato com a humanidade. Deus está participando ativamente da vida dos seus filhos. É um ser pessoal, deseja ter comunhão com seus filhos, e ele se mostra aos seus filhos, ele se revela aos seus filhos, nos seus muitos atributos. E uma coisa linda que nós vemos na palavra de Deus, é que Deus, ele é um edificador. Aliás, é sobre isso que nós vamos falar
porque esta palavra é um chamado para a edificação. Deus é um construtor, Deus é um arquiteto, Deus é um hábil pedreiro. Pense nisso nesta noite. Uma das características do nosso Deus é que Ele é o edificador. Ele é o arquiteto, Ele é o fundador e Ele é o nosso edificador. Amém, queridos? Glória a Deus. Isso significa que Deus, Pai, como arquiteto, Ele planejou a salvação. Que Deus Filho, como fundador e pedra de fundação, executou a salvação indo até a cruz, executando o plano de Deus. E que o Espírito Santo de Deus, que é Deus, é o edificador, que está aplicando o plano de salvação nesta era na igreja de Cristo Jesus. É lindo nós observarmos, porque você lê Hebreus capítulo 11, do versículo 10, lá está falando a respeito de um Deus que edifica, de um Deus que funda, de um Deus que lança pedra fundamental, de um Deus que constrói. Nós observamos Jó, que é um texto de poesia, Jó 38, do 1 até o 7, Deus está perguntando para Jó: onde vocês estavam, humanidade, quando eu, o edificador, lançava os fundamentos da terra? Onde vocês estavam quando eu estava lançando as bases da terra? Sabe? E o versículo 6, Deus está falando com Jó, né, lá em Jó 38, dizendo: você sabe sobre o que está fundado a terra? Você sabe onde é que eu lancei a base da terra? E ele responde, e ele pergunta, qual é a pedra de esquina? Qual que é a coluna? Qual que é a pedra angular? E Jó começa a perguntar Deus começa a falar com Jó e perguntando para ele, você sabe sobre o que está edificado? Sobre o que está fundamentado? Queridos, a resposta está para nós mais adiante, quando Deus se revela, Jesus se revela a nós como a pedra fundamental, como a rocha, o fundamento da igreja. Deus está construindo para si uma família. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus está construindo para si uma família. Guarde isso. E a base sobre a qual Deus está edificando, a base sobre a qual Deus está construindo é uma rocha, é uma pedra angular. E Efésios capítulo 2 nos revela sobre esta pedra, dizendo ali no versículo 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E olha isso, presta atenção, guarda isso. E sois da família de Deus. Vocês são da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, bem ajustadinho, cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação no Espírito. Aleluia, glória ao nome santo de Jesus. Sabe o que isso significa, Filadélfia? Que Jesus comprou para Deus vidas com seu sangue, que Jesus lá na cruz do Calvário com o seu sangue comprou para si um povo, comprou para si uma nação, para ser sacerdócio real, e que Ele está edificando, que Ele está construindo. O que Ele está construindo, pastor Isaías? Ele está construindo uma noiva para o Filho, Ele está construindo uma família para Deus, e Ele está construindo um santuário para a morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glorifica o nome santo do Senhor Jesus. Aleluias. Então Deus é um construtor. O que Ele está fazendo? Ele está edificando o quê? Vamos lá, vocês vão me ajudar a pregar hoje. Isso é um culto de ensino, não é? É a celebração da rede de ensino. E nós vamos conferir coisas espirituais, discernindo com a palavra de Deus. Ele é um construtor e Ele está edificando uma família. É isso que o nosso Deus está construindo. Uma família para o Pai, uma noiva para o Filho e um santuário, uma morada para o Espírito Santo de Deus. O reino de Deus vai sendo implantado na terra, à medida que Deus, como sábio construtor, vai edificando. Ele vai edificando,
Ele vai construindo, e as pessoas, elas vão se tornando mais parecidas com Jesus. E à medida que as pessoas são mais parecidas com Jesus, elas pensam como Jesus, perdoam como Jesus, falam como Jesus, agem como Jesus, caminham como Jesus caminha. E assim, queridos, o reino de Deus vai sendo implantado na terra. Porque à medida que essas pessoas vão tomando os espaços não ocupados, elas vão ali implantando o reino de Deus, por onde quer que elas venham a passar. E esse chamado à mesa, ele é uma convocação. Ele é uma convocação. Deus está chamando pessoas para uma vida abundante. Interessa para você uma vida abundante nesta noite, queridos? Esse é o chamado. É uma convocação. Venham, filhos, venham para a mesa do Pai, onde há provisão, onde há bênçãos, onde há porções. Existe esse chamado a uma vida abundante, mas não é somente para se desfrutar. Deus não é um plantonista de hospital que nós vamos lá, queixamos para Ele a nossa dor, recebemos dele um remédio, recebemos dele uma receita, e voltamos lá após o medicamento fazer efeito e o agradecemos dizendo obrigado, até logo. Quando eu precisar de alguma coisa, voltarei aqui. Deus não é esse tipo de pessoa. Deus não é como um armário, uma geladeira que nós abrimos, nos servimos do que tem lá dentro e fechamos e só o acessamos depois que tivemos fome de novo ou necessidade. Deus, queridos, está nos chamando para relacionamento, para participar da nossa vida, para estar envolvido na nossa vida. E Ele chama para a mesa onde tem bênçãos, mas Ele chama para a mesa que tem uma nova posição, uma posição de filho, uma nova responsabilidade, com uma nova natureza, com uma nova mentalidade, e uma nova mentalidade que gera um coração novo e um novo comportamento nessa terra. Amém? Vocês entendem isso, queridos? Glória a Deus. Então, o que acontece? Nesse ponto, nós entendemos que nós não fomos só unidos à rocha. Deus está edificando uma família. E Deus ele está conectando pessoas à rocha, que é o corpo de Cristo. E nós nos tornamos, então, conectados a Cristo. Mas nós não estamos somente unidos com Jesus. Nós nos tornamos parte desse corpo vivo. Nós nos tornamos parte deste corpo vivo que é a igreja de Cristo Jesus nessa terra. Olha, observe o que Isaías escreveu ali no capítulo 51, do versículo 1 ao 3. Ouvi-me, vós, que seguis a justiça, que buscais o Senhor, olhai para a rocha de onde vocês foram cortados. Isso significa, querido, que você é lasca da rocha. Isso significa que você é lasca da rocha, que você é parte, você é um pedaço dessa rocha. Você não somente foi unido com Cristo, mas pela graça você tem a natureza, uma nova natureza, e você tem o Espírito Santo de Deus que te capacita a ser parte dessa rocha. Aleluia! Isso é poderoso, Filadélfia. Sabe por quê? Porque isso muda tudo. Isso muda a nossa posição de sentar na mesa e servir para uma posição onde nós fazemos parte disso. Essa família é nossa. Nós somos a noiva do Cordeiro. Agora o nosso coração, ele não é mais morada para maus pensamentos, coisas ruins. Pelo contrário, virou um santuário, onde o Espírito Santo de Deus ele vem e mora. E você agora carrega o terceiro da Trindade dentro do teu coração. Você já parou para pensar nisso? Que agora por onde você vai, dentro do teu coração existe um trono, onde o terceiro da Trindade se assenta e faz morada ali dentro. Isso é maravilhoso, isso é lindo, porque nós fomos convocados a sermos construtores, cooperadores do plano eterno de Deus para o mundo. Isso significa que você nessa noite está sendo chamado a fazer parte de uma obra. Qual obra, pastor Isaías, que Deus está nos chamando para construir nessa terra uma família para o Pai? Vamos fazer disso hoje uma aula? Diga, construir uma família para o Pai. Agora sim, né? As irmãs, olha assim para o seu esposo, para o seu filho, né? Ou fala consigo mesmo assim, com cara de noiva, e diga assim, construir para o filho uma noiva. Amém, queridos? Por que eu pedi para as irmãs? Porque elas têm toda essa percepção, né? E este sentimento, né? Esta devoção.
E agora você, homem, com toda a natureza e os temperamentos e atributos que Deus coroou um homem, para que ambos, homem e mulher, unidos, fizessem esse complemento tão lindo diante do Senhor em família, você diga assim com o grave que eu quero ver: uma morada para o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus, uma morada para o Espírito Santo de Deus. Somos uma família para o Pai, somos uma noiva para o Filho, e somos uma morada para o Espírito Santo de Deus, e é isso que Deus está construindo. A ocupação do Espírito Santo de Deus nessa terra é aplicar o plano de Deus, de construir uma família, de escandalizar pessoas, quando Ele escolheu habitar com esses filhos. Isso é um escândalo. Quando as pessoas pensam, quando as pessoas te ouvem falar: mas que história é essa que você fala com Deus, que Deus fala com você? Quantas vezes você já foi questionado sobre isso? Que negócio é esse de Deus falar com você? Nós não somos nada. Isso escandaliza os religiosos. Por quê? Porque Deus escolheu habitar com você. Deus escolheu morar com você que é filho, e que às vezes é cheio de imperfeições. E Deus escolheu foi você para ser a sua noiva. Homens e mulheres, gregos e judeus, todos os povos de todas as tribos, línguas, raças e nações, unidos, é a noiva. Aqueles que já foram e aqueles que vieram e que ainda serão agregados a esta família. E agora, nesse ponto, queridos, presta bastante atenção, não tem neutralidade. Não tem jeito de ficar neutro. Por quê? Quando você disse sim para a cruz, quando você aceitou Jesus, quando você disse sim, você foi adotado à família de Deus. Você recebeu um novo nome. E agora você recebeu também uma nova posição. Você é um construtor. Diga assim: eu sou um sábio construtor. Aleluias. Então Deus está construindo. Onde Ele está construindo? Na rocha, que é a pedra angular, que é Cristo. Nesse sacrifício, nessa graça, nessa execução do plano de Deus. Deus constrói e Ele constrói em cima do Cristo. E Ele constrói com o quê? Com as lascas da pedra. Lembra da pedra de onde você foi? Lembra da pedra de onde você foi? Cortado. Você é pedaço do Cristo. Tem a natureza do Cristo. Tem o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de você. Então Ele está edificando algo que é eterno. Não é templo, não é microfone, não é decoração, não é liturgia. Deus está trabalhando em famílias. Isso é eterno. Deus está trabalhando com matéria-prima divina, que é família, pessoas, almas, espíritos preciosos para o Cristo, que Ele comprou com o seu sangue. E é disso que se trata a obra, o reino de Deus, famílias, vidas. E assim, nesse campo não tem neutralidade. Você disse sim, agora Jesus Ele te chama para a mesa. Ele falou: é adotado, é perdoado, mudei o nome, ninguém mais pode falar. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Onde está, ó acusador dos nossos irmãos? João disse isso lá em Apocalipse. Cadê Satanás que acusava o Josué lá nas profecias? Agora Deus cobriu Josué de uma nova veste, perdoou, lavou, remiu, e essa é a tua posição em Jesus. Isso vale um amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Queridos, e existe um porém. Automaticamente, quando você é limpo, adotado, você é também empossado num serviço. Não tem jeito de ficar na mesa de Deus. Deus, está muito bom esse negócio, eu cheguei aqui, adotado, limpo, perdoado, nova vida, nova postura, novo nome, galardão, herança, mas eu vou ficar aqui quietinho na mesa. Está confortável, vou ficar aqui sentado, desfrutando das porções, desfrutando da presença. Porque quando você vai para a mesa, Deus te chama e diz: agora você é um cooperador do plano de Deus. Não tem outra maneira, não tem outro escape, não tem outro caminho. Disse sim para a cruz, recebe poder, recebe virtude, recebe Espírito Santo e é enviado para uma tarefa. É aquela coisa, você já recebe um crachá e uma tarefa, e recebe a ferramenta para executar o serviço, digamos assim. Então Deus te chama a fazer parte do plano dele. Ide por todo mundo, pregue o evangelho, cure os enfermos, quebre os laços dos cativos, expelindo os seus demônios,
limpem os leprosos, limpem as doenças e anunciem que é chegado o ano, as boas novas, o ano aceitável do Senhor. Então você recebe essa missão e você recebe o poder do Espírito Santo para executar essa missão. Ouça isso. Ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você recebe um poder para avançar, para alcançar, para possuir e para desfrutar desta grandeza na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero repetir isso, para que fique bem na tua cabeça assim, ó, igual Moisés fazia lá no Antigo Testamento. Deus, Ele te chama e Ele te envia. Então existe aqui um chamado para a mesa e um envio como uma flecha para um destino. Chamado e envio. Pessoal do lado de cá, diga assim, chamado. Responde para eles, envio. Aleluias. Agora você diga assim, convocação. Você diz assim, empoderamento. E você diz assim, tarefa. Diga para eles, ferramentas. Vamos nivelar para cima, queridos. Diga, incumbência. E você responde cheio da unção, desígnios. Diga assim, cheio da unção para eles, missão. Diga, mistério. Fala igual pentecostal, mistério. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim você, tarefa. Fala assim, manuscrito. Aleluia. Queridos, o que é o fim disso tudo? Meu Deus do céu, né? Pastor voltou da cirurgia doido, né? Manuscrito. Vou pegar aqui um rolo desse emprestado. É o rolo. É a planta. É a planta do projeto. É a planta do sonho de Deus. É o rolo do plano eterno do Senhor, o nosso Deus. O que significa isso? É aí que nós entramos em Daniel capítulo 12. Você achou que eu estava fora do contexto, mas não estou. Esse rolo, o que é esse rolo? Daniel está conversando aqui, tendo uma visão ali no capítulo 12. E Daniel enxerga um rolo fechado, selado, como esse. Era um rolo que estava ali diante de Deus, com selos, lacrado. E Daniel tinha uma intenção de saber o que estava ali dentro daquele rolo. Que palavras estavam guardadas dentro daquele rolo, daquele mistério, daquele empoderamento, o que estava ali dentro guardado. E agora ele começa a enxergar e ele pergunta para o anjo, me explique o que é isso. E agora Deus ele começa a discernir as coisas na mente de Daniel, falando, esse rolo está fechado e selado para o tempo do fim. Esse rolo está selado e fechado para o tempo do fim, para a geração do fim, para as pessoas do fim, para a era final da igreja de Cristo Jesus. Esse rolo está reservado para os tempos da igreja Filadélfia em Alfenas. Aleluias, queridos. E Daniel agora, ele entende que esta profecia, que esse mistério, que esse poder, que essa tarefa, que esse plano, que a planta dessa construção, que a planta desse projeto, a planta dessa execução é para o tempo do fim. É para a nossa geração, é para nós, é para mim e para você nessa época. Esse rolo contém as revelações. Esse rolo, aleluia, está cheio de sabedoria. Esse rolo contém as medidas da casa espiritual que Deus quer edificar nessa época. Nesse tempo, queridos, Deus é um sábio construtor. A base é Jesus. E nós fomos chamados nessa noite a sermos cooperadores nessa obra de construção. Aleluias. Recebendo o poder do Espírito Santo e recebendo de Deus o rolo com a planta. Está aqui. Vocês, igreja de Cristo Jesus, são os sábios construtores, os sábios edificadores. Não fiquem preocupados, está aqui o projeto, Deus reservou para esse tempo. Daniel viu lá no passado, mas é para você. Estava guardado para esta geração, estava guardado para o tempo do fim, e ele entrega nas tuas mãos hoje o manuscrito. Aleluias. E ele entrega nas tuas mãos hoje o rolo, a planta, o projeto. O que é que você precisa fazer? Qual que é o teu chamado?
Qual que é o teu envio? Qual que é a tarefa? E Ele coloca nas tuas mãos tudo isso. Ah, queridos, aleluia. Hoje o Senhor Deus está liberando rolos, manuscritos, cheios de sabedoria, nas mãos de sábios construtores, eu e você que estamos aqui. Homens e mulheres que disseram sim à incumbência. Homens e mulheres que disseram sim ao chamado, porque nesse campo não tem neutralidade. Eu quero dizer isso para você. O poder do Espírito Santo de Deus está conosco. Quem recebe, queridos, esse manuscrito, está escrito aqui em Daniel 12, brilha como os astros celestes. Quem recebe esse manuscrito da parte de Deus, brilha, resplandece, e não é só um brilho passageiro como as estrelas desse mundo, é um brilho que vai ser algo prevalecente, eternamente, brilho que dura por toda a eternidade. Aleluia, não é coisa passageira, não é galardão que perece, é algo eterno. Sábios do hebraico diz de alguém que é prudente, alguém que é habilidoso e alguém que tem sucesso. Olha que coisa maravilhosa. O hebraico ele abrange, ele abre essa leitura para nós. E aí nós entendemos que é ser um sábio construtor. Quem é o sábio? Quem é o sábio que disse sim? Quem é aquele que disse sim ao chamado? Deus falou: venha, sejam os participantes da minha obra. Qual obra? De construir para o pai uma família, de construir para o filho uma noiva, e de construir para o Espírito Santo uma morada, santuário. E aí Jesus chama: vem, faça parte disso, igreja, coopera comigo, colabora comigo, vocês são sábios construtores que recebem os mistérios, a planta do que precisa ser feito agora, e Ele te chama você de sábio, sábio construtor, sábio edificador. Venha. Quem é o sábio aqui nesse hebraico que Daniel aqui escreveu? É o prudente e habilidoso que tem sucesso. É o prudente e habilidoso que tem sucesso. Vamos mastigar? É o sábio cheio de poder que vai prosperar. Aleluia. Interessa para você isso, querido? Glorifique o nome do Senhor Jesus. Esse é o sábio que Deus chama. É o sábio prudente, mas é o sábio habilidoso. É o sábio que foi enviado para uma missão e que terá sucesso. Aleluia. Glória a Deus. Diante disso, queridos, onde está o medo? Diante disso, onde é que está a nossa relutância em dizer sim ao chamado de Deus? O Espírito Santo de Deus está com você. O Espírito Santo de Deus mora dentro de você. O Espírito Santo de Deus te deu a planta do mistério, a planta da edificação. E dentro desse rolo já vem a planta e já vem o poder para executar toda boa obra em Cristo Jesus. Daniel, quando escreveu isso aqui, você acha que ele era um moço? Tinha 90 anos. 90 anos Daniel quando escreveu essa parte aqui. E ele viu o rolo do tempo do fim, selado, guardado para a nossa geração. E no tempo do Daniel, quando ele era ainda um jovem, ele foi chamado. E ele disse sim à incumbência. Ele não somente foi chamado, mas ele foi empoderado, capacitado pelo Espírito Santo de Deus. E ele recebeu o mistério, o rolo daquele tempo. Ele recebeu a revelação daquele tempo. A planta que ele deveria executar a construção, junto de Deus, o arquiteto e fundador da terra, a obra naquela época. Vamos lembrar também de Noé. Noé também é chamado a construir. Noé foi chamado, empoderado e recebeu a planta da arca, recebeu as medidas da arca, o que tinha que colocar lá dentro. E quando você olha para isso, Noé não é chamado assim para dar um reset na humanidade. Aquilo que estava acontecendo ali era um meio de salvação e redenção. Deus estava ofertando para a humanidade uma arca que iria abrigar os que disseram sim da perdição eterna, das trevas, da morte. E agora Noé se torna um referencial de construtor. Ele constrói um abrigo para aqueles que querem ser salvos e redimidos. E ele recebe a planta da arca. Mas não é somente para ser um canal de salvação, de bênção para a humanidade, é também para ser um meio de implantação do reino, ou seja, por meio do sacerdócio da casa do Noé, ele deveria construir naquela geração um novo tipo de gente, um novo tipo de família, um novo tipo de sacerdócio. Então, voltando aqui para Daniel, Daniel está falando a respeito de nós.
do nosso tempo, dos sábios construtores, nessa geração. E como seria o tempo dos sábios construtores que receberiam o rolo do tempo do fim? Seria um tempo de angústia, seria um tempo onde as pessoas estariam afundadas nas trevas da impiedade, as pessoas estariam se perdendo. Na nossa leitura que nós fizemos lá de Daniel 12, está falando, os ímpios iriam se afundar mais ainda na impiedade e simplesmente estariam insensíveis, não ia nem dar conta de tanta sujeira que estavam envolvidos. Mas e os sábios? Os sábios entenderiam, os sábios discerniriam, os sábios seriam prudentes, habilidosos, que teriam sucesso na sua missão. Aleluia. E o que nós olhamos aqui e entendemos? Que Daniel começa a comparar, se você lê Gênesis 6, confere com 2 Pedro 2, ali no 51, ele está falando, comparando aos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé, assim será o tempo do fim. Como foi nos dias de Noé, assim será antes da volta do Filho do Homem. Antes que venha o grande e terrível do dia do Senhor. Aqui está escrito em Daniel 12, o dia do Senhor, o dia do Senhor. E quando fala o dia do Senhor, está falando da volta, da descida do reino até nós. Então nós vamos entender que haveria dois tipos de gente, uma geração focada em buscar os seus próprios interesses, haveria uma geração distraída com as coisinhas desse mundo, as trivialidades, e haveria uma geração lá fora, uma geração, às vezes dentro das igrejas, de pessoas que estariam embriagadas, de pessoas que estariam bêbados da vida natural, da vida normal, cegos e distraídos. Dois tipos de família, dois tipos de gente, dois tipos de pessoa. Uma voltada para os prazeres, outra comprometida a edificar algo para Deus, fazer algo para Deus. Essa é a figura, assim como foi nos dias de Noé, onde havia um construtor, um sábio, construindo, engajado no propósito de Deus para salvar uma família, uma noiva e abrigar ali o Espírito Santo naquela morada. Assim como foi nos dias de Noé, onde havia um tipo de gente trabalhando, construindo para Deus, fazendo para Deus, haveria um outro tipo de gente, muito ocupado em fazer coisas para si mesmo, distraídos com as suas coisas, com os seus projetos pessoais, com as coisas próprias. Pastor Isaías, o que há de ilícito em trabalhar, estudar, comer, casar e dar-se em casamento? Não tem nada de ilícito nisso. Não tem nada de ilícito. O grande problema é que as pessoas fizeram dessas coisas boas o seu Deus, naquela época. Eles deixaram a presença do Senhor e passaram a viver a vida em função dos seus próprios projetos, onde o dinheiro não tinha uma outra aplicação a não ser satisfazer os apetites, onde o relacionamento não tinha uma outra aplicação a não ser satisfazer o ego, onde a vida ela era vivida em favor de uma competição, de um egocentrismo, e não havia mais espaço para amar o próximo, para olhar para a dor do outro. E assim, naquele tempo dos dias de Noé, assim como foi no tempo dos dias de Noé, assim será também antes do grande dia do Senhor. Dois tipos de pessoas, um voltado para os prazeres, outros convocados e comprometidos na edificação e na construção da obra do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Queridos, o ultimato para nós nessa noite é, só existe dois caminhos, ou você vive para os seus apetites, ou você vive para os seus prazeres e planos passageiros e fúteis dessa terra, ou você se une a uma companhia profética, ou você se une à igreja de Cristo Jesus, aos sábios, aqueles que estão escrevendo a história da igreja de Cristo Jesus nesse tempo. Aleluia, glorifica o Senhor Jesus. Esse é o chamado, não tem neutralidade. Ou você vem para a mesa, é adotado e vai, e recebe o Espírito Santo e se torna um participante junto com Deus dessa obra de edificação, ou você pode gastar os seus dias envolvido
nas pequenas coisas dessa terra. Queridos, o Espírito Santo de Deus hoje está convocando para si uma companhia de sábios construtores, aleluias, sábios construtores, que estão dispostos a olhar para Jesus com zelo, assim como o profeta Micaías, de entrar no conselho de Deus. Queridos, isso é maravilhoso, vou até ficar em pé. Olha, pessoas disponíveis a entrar no conselho de Deus. Deus está reunido na sua mesa, no seu conselho. Lá em 2 Crônicas 18:18, Micaías diz assim: eu vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus, à sua direita e à sua esquerda. Deus estava reunido em conselho. Deus estava reunido com o conselho celeste para definir os planos para as nações, os planos para as pessoas, e de repente um profeta, por meio da oração, ele entra no conselho de Deus, e isso é lindo e maravilhoso, porque, queridos, um novo e vivo caminho foi aberto além do véu, e você pode entrar na presença do Senhor, você pode ir até a mesa do Senhor, chegar no seu conselho celeste, onde Deus Todo-Poderoso está sentado no seu alto e sublime trono, com o seu séquito, com o seu exército, com o seu conselho, com ali à sua direita e à sua esquerda, e você pode chegar e participar, tomar parte dos planos de Deus para esta geração. Queridos, entra nessa noite, porque o cetro do rei está apontado para você nessa noite. Aleluias, glória a Deus. Esse convite que Deus nos faz para nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Entra na presença do Senhor. Se torna este sábio construtor. Se torna este sábio. O que é um sábio? O sábio é o prudente, habilidoso que vai ter sucesso. O sábio é aquele que recebe de Deus o poder e a ferramenta necessária para ir e dar fruto, e fruto que dure, fruto que vingue aqueles que disserem sim à incumbência, à convocação, à tarefa, à missão, receberão o Espírito, receberão o poder, receberão o rolo, receberão a planta, receberão o manuscrito das mãos de Deus, para ir com poder e na virtude do Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória a Deus. Interessa para você receber mistérios e desígnios selados para esse tempo? Daniel viu e não pôde saber, mas a você hoje é oferecido os mistérios do reino de Deus. Queridos, toma posse disso, servos do Senhor, ouçam o chamado. Joel 3:14 diz: multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, os céus e a terra hão de tremer, os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será um refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Aleluias, glória ao nome santo do Senhor Jesus. E Daniel 12:10, 11 e o 3 diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos, provados, e os ímpios procederão impiamente. Tu, porém, vai até o fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, e os ímpios procederão impiamente. Tu, porém, vai até o fim. E o versículo chave deste culto de hoje: os sábios, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Aleluias, glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Esta é a palavra de Deus para a tua vida nesta noite, Filadélfia. Essa é a porção de Deus. Deus está te chamando para uma obra. Não tem neutralidade no reino de Deus. Você não pode dizer não a esse chamado. Por quê? Só tem dois tipos. Ou você se envolve nesse envio e recebe de Deus todo o poder necessário para ir dar frutos. Recebe de Deus o destino, a direção, e já recebe o poder para fazer dar certo. Ou você vai passar a sua vida inteira envolvido nos seus planos pequeninos e passageiros. Aleluias. Repita comigo isso: os sábios, pois, resplandecerão como resplendor do firmamento,
E os que muito ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente.